Desculpa, gente, é porque cortou aqui. Então, conforme o princípio da correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos e escritos. Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material. Nada há para ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo, o que é também impossível. Não se pode escapar desta conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos, da vossa mentalidade, assim como o todo cria o universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o todo é criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente como fazemos nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo, é preciso fixardes as vossas mentes nesta frase: o universo e tudo o que ele contém é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por éons do tempo. E, contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho, o Caibalion. A mente infinita do todo é a matriz dos universos, Caibalion. Estou falando Caibalion porque não sei se dá para ver, mas está entre aspas, né? O princípio do gênero, vide lição primeira e seguintes, é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, mentais ou espirituais. Mas, como já dissemos, gênero não significa sexo. Sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio do gênero se manifesta. Isto é verdade mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disto que ensinamos a ver um Deus ou Criador macho e fêmea. Esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. Nota de rodapé. A palavra éon deriva-se do grego, eu não sei ler isso, né? Significa idade, vida, tempo, ciclo gerador, eternidade. Éons de tempo implica uma ideia de ciclos indeterminados de tempo, conforme Fabre d'Olivet. Ai, que é Iod e Aleph, é o centro para o qual tende a vontade universal. Ion, Iod, Vav, Nun é o ente passado da potência ao ato. Em sentido restrito, é uma coisa indeterminada, sem formas definidas, sem fixidez. A palavra éon representa, pois, o tempo que emprega a vontade universal para atingir o seu fim, que é a entrada no seio do todo. Continuando a leitura. O verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele
é a lei de que todas as leis procedem e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência, e por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio do gênero, nos seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a alguns de vós, que aprendem pela primeira vez, mas todos vós aceitaste-a passivamente nas vossas concepções diárias. Falais de paternidade de Deus e na maternidade da natureza. De Deus, o Pai divino, e da natureza, a Mãe universal. Logo reconheceis instintivamente o princípio do gênero no universo, não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real. O todo é um. Os dois princípios são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza. Ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividade até o homem, e subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferência aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe universal, cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isso não é simplesmente uma ficção poética de linguagem, é uma ideia do processo atual de criação do universo, mas é preciso não esquecer que o todo é um e que o universo é gerado, criado e existe na sua mente infinita. Isto vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quiserdes aplicar a lei de correspondência à vossa própria mente e a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta e prova a criação de imagens mentais na nossa própria mente. A parte de vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada o eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem que o que está em cima é como o que está embaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será de admirar que vós, os filhos, sintais esta infinita reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião. Esta reverência e este respeito para com a mente Pai, ele está se questionando, né? Será para admirar que vós, os filhos, sintais esta instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião, esta reverência e esse respeito para com a mente Pai, será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora do vosso íntimo ser? É a mente mãe que vos estreita, como a mãe estreita seu filho ao seio. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores.
Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viçosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós, e ainda inferiores, e, com o tempo, vós podeis ser como eles ou superiores a eles, porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento de uma nova vida. E continuareis a ir sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados, por éons e éons de tempo. O universo é vossa habitação e estudareis os seus mais distantes acessos antes do fim do tempo. Resides na mente infinita do todo e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de éons, o todo recolherá em si todas as suas criações, porém vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E, quando estiverdes na metade do caminho, estareis calmos e serenos. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente-mãe. Dentro da mente pai-mãe, o filho mortal está na sua morada. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. Caibalion.